Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer o nosso comentário, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 34º encontro. Vamos trabalhar 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo de 13 a 25. Ouçamos nossa leitura. Capítulo 14, versículo de 13 a 25. Nos diz São Paulo: por isso, aquele que fala em línguas deve rezar para que ele mesmo possa interpretá-las. Se rezo em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe fruto nenhum. O que fazer então? Rezarei com meu espírito, mas rezarei também com minha inteligência. Cantarei com meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. De fato, se é apenas com o seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte não iniciado dizer amém ao agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? A ação de graças que você faz é sem dúvida valiosa, mas o outro não se edifica. Agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com a minha inteligência para instruir também os outros a dizer 10.000 palavras em línguas. Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar. Sejam crianças quanto à malícia, mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos. Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros. E mesmo assim, eles não me escutarão, diz o Senhor. Portanto, as línguas são um sinal, mas para os que acreditam, não para os que acreditam, mas para os que não acreditam. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas por aqueles que acreditam. Por exemplo, se a igreja se reunir e todos falarem línguas, será que os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não vão dizer que vocês estão loucos? Ao contrário, se todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar se sentirá persuadido de seu erro por todos, julgado por todos. E os segredos do seu coração serão desvendados. Ele se prostrará com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus está realmente no meio de vocês. Vamos ao nosso comentário. Versículo 13. Por isso, aquele que fala em línguas deve rezar para que ele mesmo possa interpretá-las. Aquele que recebeu o dom de falar em línguas, como ele seria então útil para a igreja em oração? Ele deve rezar, interceder a Deus, que lhes conceda o dom de interpretar a própria palavra revelada. Senão, o dom não tem serventia para a vida da igreja, isto é, para a sua edificação. Versículo 14. Se rezo em línguas, meu espírito está em oração, mas a minha inteligência não colhe nenhum fruto. Aquele que fala em línguas realmente reza, visto que seu espírito, o ser mais profundo do ser humano, que é um dom de participação do Espírito Divino, está no estado de oração. Mas este dom só tem sentido dentro da igreja em oração,
quando está a serviço do bem comum, isto é, o corpo de Cristo, a Igreja. Existe uma distinção bem clara em São Paulo entre orar com o espírito e orar com a mente, a inteligência. Isto é, uma virtude que, quando inspirado, a pessoa vem elevada acima de si mesmo, o êxtase, orar em espírito, enquanto a inteligência, a mente, é que dá compreensão àquilo que se celebra. Tudo o que se faz na igreja seja para edificação de todos. E não somente um vem beneficiado. Não se diz amém onde não há compreensão daquilo que se reza. Porque aí, se a pessoa não entende, não serve para a edificação da fé, a edificação de todos na igreja. Versículo 15. O que fazer então? Rezarei com o meu espírito, mas rezarei também com a minha inteligência. Cantarei com o meu espírito, mas cantarei também com a minha inteligência. Deve-se ter em vista que o dom de línguas só tem sentido quando é entendido pela comunidade e vem interpretada segundo aquilo que se crê, segundo a fé da Igreja, onde a Igreja é depositária e deve garantir o patrimônio de fé recebido pelos apóstolos. Um dom de línguas que nega o que a Igreja crê não é inspirado. E a Igreja não deve dar crédito quando não entende com a inteligência aquilo que se proclama. O dom de línguas é colocado a serviço da liturgia. Novamente se deve celebrar na liturgia aquilo que se crê. E tudo deve ser entendido, para que o amém dito pela pessoa seja um amém consciente, e não uma fórmula que não expressa a verdade da Igreja e o consentimento do fiel. Cantar com o Espírito deve estar em sintonia na celebração da Igreja, transformando então esse cantar em espírito em cantar com inteligência. A Igreja não é um esoterismo com X, uma mensagem secreta que é aberta a todos, nem mesmo um esoterismo com S, um grupinho de iniciados onde só eles têm acesso ao conhecimento, como eram também algumas religiões pagãs. Versículo 16. De fato, se é apenas com seu espírito que você bendiz, como poderá o ouvinte, não iniciado, dizer amém ao agradecimento que você faz, uma vez que ele não sabe o que você está dizendo? A comunidade não deve dizer amém quando não entende aquilo que foi anunciado. Não se deve conceder o amém de uma forma formalista. Só se deve dizer amém quando eu compreendo a mensagem que me é dada, visto que o amém, dá força à verdade e à plenitude revelada na palavra que é dirigida à Igreja. Quando o que se reza em línguas, rezando em espírito, apenas aquele que reza em espírito participa, mas ele não usa a inteligência para ser entendido naquilo que ele reza. O espírito humano aqui, então, se opõe à inteligência, que é a faculdade de compreensão do que se diz em oração e que vem, então, comunicado aos outros. Se não há unidade entre a oração em espírito e oração dotada de conceitos inteligíveis da inteligência, o não iniciado não poderá dizer amém, visto que o que foi dito é uma coisa incompreensível. É uma fórmula, uma profissão de fé irreconhecível.
Versículo 17. A ação de graças que você faz é sem dúvida valiosa, mas o outro não se edifica. A oração para quem fala em línguas, em espírito, pode ser a mais bela possível, né? Mas se torna estéril por não ser compreendida pelos outros. A ação de graças é um ato de agradecimento a Deus. A palavra vem da palavra Eucaristia, dar graças. Versículo 18. Agradeço a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Paulo afirma que tem este dom espiritual, de falar em línguas. O culto cristão não deve transformar-se numa orgia de carismáticos delirantes, como era o culto de Baco na época, reduzindo a vida orante na igreja num campo de irracionais, de manifestações estáticas, de emotividade frenética e exultante. Não deve a celebração se tornar uma expressão individualista de pessoas exaltadas. A celebração da igreja deveria ter participação consciente de todos, na mesma ação de graças, no canto comum de bênçãos. Toda a igreja deve participar. O espírito não é, por natureza, um princípio irracional, inconsciente, oposto à razão humana, nem se identifica simplesmente com a razão. O espírito é princípio de comunhão e participação, tendo em vista a unidade do do corpo de Cristo, a igreja. Paulo então afirma que ele mesmo, Paulo, tem o dom de línguas, mas não é mérito dele, é dom divino. Não se deve prender as pessoas vendo isso como um poder que extasia os outros, que domina os outros. Mas se deve ver o dom de línguas como um serviço, que deve estar à disposição do outro, que deve ser entendida pelo outro. Numa palavra coerente, numa palavra compreensível. No mundo religioso, onde se procura magias e amuletos, curas centradas no egocentrismo de uma fé vazia, onde a vida perde quando se busca somente sinais, tentando a Deus, a mensagem paulina vem nos atrair à compreensão daquilo que se crê, sustentado pela capacidade de entendimento daquilo que se deve crer, que é anunciado pelos apóstolos, pela igreja. Versículo 19. Numa assembleia, porém, prefiro dizer 5 palavras com minha inteligência para instruir os outros, a dizer 10.000 palavras em línguas. Paulo afirma que, embora ele tenha o dom de orar em línguas, no espírito, ele tem uma preferência pelo dom da inteligência, isto é, falar com palavras, a fim de demonstrar a fé da igreja. Ele prefere, então, nutrir-se daquilo que se compreende na fé da igreja do que 10.000 palavras em línguas ininteligíveis que não servem para a edificação da igreja. A utilidade da igreja vale infinitamente mais do que o show espetacular, um show particular, que expõe o exibicionismo, o narcisismo de quem não pensa em edificar a igreja através da sua oração. Pode-se usar esses dons para a vaidade e não com o intuito de beneficiar a igreja, com discursos e orações inteligíveis. Versículo 20. Irmãos, não sejam como crianças no modo de julgar. Sejam crianças quanto à malícia, mas quanto ao modo de julgar, sejam adultos.
Paulo, ao usar a palavra irmãos, faz uma crítica aos coríntios. Eles tinham a tendência de acentuar nas assembleias, no sentido de privatizar os carismas estáticos, que era uma tendência que eles herdaram da religião pagã, e de absolutizá-los, em detrimento à inteligência, para serem entendidos na Assembleia Litúrgica. E que Paulo vê nisto uma atitude infantil da igreja de Corinto. Eles precisam amadurecer, que eles sejam crianças, quanto à maldade, à malícia, mas não quanto às questões inteligíveis. Paulo dá a entender que as crianças não possuem juízo nem possibilidade de cometer o mal. Elas não têm malícia. Paulo está, então, convidando os cristãos a imitar as crianças, e não ser maliciosos, porque elas não são maliciosas, mas que se deve ter um julgar e uma capacidade de perceber através de adultos. Então, quando Paulo diz, sejam crianças quanto à malícia, o que significa? Ser crianças, quanto à malícia, as crianças não têm conhecimento do mal, então são inocentes. Sejam inocentes como as crianças, é o que Paulo diz. Então, como as crianças não têm maldade, as crianças não conhecem maldade, então sejam como as crianças que são inocentes. Versículo 21. Está escrito na lei: falarei a este povo por meio de homens de outra língua e por meio de lábios estrangeiros, e mesmo assim eles não me escutarão, diz o Senhor. Paulo cita Isaías, capítulo 28, versículo de 11 a 12. Mas não é expressão que se encontra literalmente no texto hebraico, nem na Bíblia grega, Septuaginta. Ele cita outra variante do texto de Isaías. O tema está no endurecimento do coração, que rejeita a palavra anunciada por Deus. Aqui se fala a palavra do estrangeiro, com que Deus fala a seu povo rebelde e resistente à palavra divina. Assim, o que fala em línguas, fala, mas com palavras incompreensíveis, onde se fala aos incrédulos, aqueles que não têm fé e que não vão entender a palavra dita. Assim, o profeta Isaías, então, nesta passagem, cita Deus que ameaça o povo de Israel com gente de língua ininteligível, isto é, referindo à língua dos assírios, que vinham ocupar a terra de Israel. Como destruir o reino do norte, o reino de Israel. Assim, línguas estrangeiras não são nem sempre sinal de benevolência divina, visto que um discurso feito com inteligência na igreja vale mais que um feito por inspiração. O falar em línguas pode impressionar as pessoas, os não iniciados, mas não edifica a igreja. Se fica numa manifestação reclusa e pessoal. Versículo 22. Portanto, as línguas são um sinal, não para os que acreditam, mas para os que não acreditam. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para aqueles que acreditam. Quando na igreja, em sua celebração, se manifesta a voz do profeta, a pessoa que escuta terá uma palavra que irá provocá-lo a tomar uma decisão. Fará com que ele faça uma revisão de vida, tomando consciência do seu pecado. Com isso, ele vai se converter, confessar a presença de Deus na igreja. A profecia é bom para todos, inclusive para os incrédulos.
e por isso é superior ao falar em línguas, porque a profecia edifica a igreja como um todo. Aqui devemos dar uma parada. A igreja de Corinto afirmava: o dom de línguas é um sinal para os que não acreditam. Não é sinal para os que acreditam. O dom da profecia, dizia a igreja de Corinto, é um sinal não para os incrédulos, né? Mas para aqueles que acreditam. Mas é sinal para os que acreditam. Mas o argumento se torna falso, pois os simples incrédulos, chegando à igreja, onde na oração todos falam em línguas, não será um sinal, mas sim sinal de loucura, insanidade, mas não um sinal de Deus. Então, Paulo coloca essa contradição da compreensão da igreja de Corinto. Versículo 23. Por exemplo, se a igreja se reunir e todos falarem em línguas, será que os simples ouvintes e os incrédulos que entrarem não vão dizer que vocês estão loucos? Paulo cita o exemplo. Diante de uma igreja onde todos falam em línguas, um iniciante simples, alguém sem fé, ver a igreja reunida, será que eles vão reagir de forma positiva ou negativa? Ao ignorar a origem, do fenômeno, a inspiração, ele terá uma ideia errada da igreja reunida em oração. Vão ver uma comunidade de gente delirante e de insanos. Os não cristãos tinham acesso à primeira parte da Eucaristia, a palavra. Iam lá para ouvir. Mas ao encontrar uma igreja delirante, uma mensagem não intelectual, integral, e uma linguagem compreensível, julgariam a igreja como comunidade de loucos. Versículo 24. Ao contrário, se todos profetizarem, o incrédulo e o simples ouvinte que entrarem se sentirá persuadido de seu erro por todos e será julgado por todos. Combatendo o falso argumento da igreja de Corinto, que a profecia é sinal para os que creem e não para os que não creem, Paulo diz ao contrário. Se toda a igreja profetizasse, não todos falariam em línguas ininteligíveis, onde os iniciantes e pagãos então poderiam avaliar a igreja, chamando essa igreja de um grupo de loucos. Isto é, iniciantes e pagãos se sentiriam atingidos, tomariam consciência de seu pecado, isto se todos profetizassem, e seriam então beneficiados pelas profecias. Faz muito parte da homilia, essa homilia que tinha como fundamento a palavra de Deus, que convocava as pessoas a uma mudança de vida. Então, a palavra da profecia estava sempre centrados à questão da palavra de Deus e a forma como a palavra de Deus era capaz de fazer com que as pessoas pudessem questionar o seu comportamento. A profecia, assim, conduziria aos bons frutos pelo julgamento. Esse julgamento que coloca o erro à vista da pessoa e também a necessidade de uma conversão. Versículo 25. E os segredos de seu coração serão desvendados. Ele se prostrará com o rosto por terra, adorará a Deus e proclamará que Deus realmente está no meio de vocês. Assim, o dom da profecia, que vai procurar a conversão dos pagãos e simples, reconhece a real presença de Deus na igreja. Estes se prostrarão diante de Deus na igreja, irão adorar a Deus, que fala através da igreja. O que não acontece
com o dom de línguas, onde a edificação é só para aquele que tem. Revela um egoísmo que não edifica a igreja. A profecia, a palavra sustentada do anúncio pela Sagrada Escritura e pela forma da interpretação é que provoca a conversão. Então, que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.